cantando espalharei por toda a parte. Mais nada, cantar Camões, recitar Pessoa. Dizer Portugal é juntar em verso e verdade a esperança e o épico. É unir coragem e aventura, conhecimento e fé. Dizer Portugal é integrar o mar da eternidade ao céu da história. E se outros mundos houvera, Portugal lá chegar através da sua vontade, dos seus poetas e heróis, do seu nobre povo, povo que soube forjar com bravura, lealdade e denodo, uma grande nação valente e imortal. É um assunto que exige uma análise mais profunda, mais criteriosa, porque, na verdade, o conhecimento que nós temos é o conhecimento do senso comum, né, de que o português não teria colaborado para um melhor desenvolvimento do Brasil. E a sua participação na formação étnica brasileira teria um caráter negativo. A verdade é essa, né? O entendimento das pessoas é essa. Por isso, muitas vezes, a figura do português acaba sendo ridicularizada. Mas se nós encararmos aí a formação de Portugal, talvez seja possível entender de uma forma mais crítica por que Portugal e por que o português tinha um determinado perfil, né, psicológico, social. E é dentro dessa análise que eu vou procurar fazer algumas colocações. Portugal se forma como um país independente por volta do século XII, em 1139, quando Dom Afonso Henriques de Borgonha, a dinastia de Borgonha, a primeira dinastia portuguesa, torna Portugal uma área independente. Portugal era um feudo portucalense, um condado, entre os rios Minho e Douro, e a partir dali constitui-se um reino que vai ter uma trajetória de aventuras, de lutas contra povos que penetraram naquela área, em específico os mouros. Depois, revoltas internas, como por exemplo a revolta de Aves, ou Avis, que acaba levando uma nova dinastia ao poder, e é com essa dinastia que, sem dúvida nenhuma, a gente percebe. Essa dinastia sobe ao poder no século XIV, em 1385, e é a partir dessa dinastia que nós vamos ter o desbravamento de áreas por portugueses, o processo das grandes navegações, Portugal como pioneiro nesse processo. E aí fica essa ambiguidade, né? Esse paradoxo, porque o português, de um lado, ele não é um elemento que tenha cultuado a noção do trabalho propriamente, como os povos anglo-saxônicos ou germânicos. O próprio processo de hierarquia da sociedade portuguesa e espanhola também, dos ibéricos de uma forma geral, se distanciava muito daquelas relações mais frias e mais estamentais das sociedades da Europa. Quer dizer, em Portugal e na Espanha, observamos o conceito da fidalguia, do elemento que adquire títulos de nobreza ou algum tipo de favorecimento ou privilégio em razão de alguns serviços prestados ou do seu valor individual. Então, a noção do coletivo é uma noção que não se consolida muito em Portugal. A questão é muito mais do valor do indivíduo. Eu busco subsídio para fazer essa colocação no Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda tem uma análise no livro Raízes do Brasil, em que ele traça essa perspectiva do que foi o português, né? Do português e a sua relação com o trabalho, do português e a sua cordialidade voltada para essas relações que são muito mais pessoais. Quer dizer, o Estado que se consolida em Portugal, talvez em razão do desenvolvimento da burguesia, precocemente em Portugal, de uma burguesia mercantil, em razão dos vários valores culturais que vão compor aquela região, fizeram do português um elemento mais propício a assimilar novas culturas e a se integrar a novas culturas, né? Então, a gente observa que isso vai ser muito claro com relação ao português. De outro lado, essa questão da fidalguia e de uma sociedade que costuma quebrar aquilo que no restante da Europa a gente entendia como mais rígido, parece dar origem a um homem aventureiro, a um homem que buscava um enriquecimento rápido ou até fortuito, quer dizer, pelo acaso, por uma possibilidade que lhe viesse, às vezes, até de uma forma sobrenatural. O que eu acho importante também colocar essa coisa do próprio misticismo do português, da própria credulidade do português em Deus, na questão religiosa propriamente. Quer dizer, o português é extremamente católico, apesar de muitas vezes não ser aquele catolicismo tão rígido quanto da
da Igreja Católica, da oficialidade católica, né? Mas mesclado a outros valores que o português vai adquirindo ao entrar em contato com outros povos, na linguagem, na sua organização social, no seu aspecto cultural. Então, o século XVI marca, sem dúvida nenhuma, esse avanço, esse expansionismo, que eu diria não é só um expansionismo físico, não é só um expansionismo material no século XVI, mas eu diria até um expansionismo das ideias, né? Um expansionismo das concepções do português, que não só vai levar novos conceitos a outras áreas, mas também vai assimilar muito desses conceitos. Como exemplo, a gente poderia citar uma diferenciação clara entre a colonização portuguesa e a colonização anglo-saxônica, por exemplo. Ao passo que na colonização saxônica a gente observa aquele caráter protestante, calvinista, né, dito também puritano, em que o inglês, por exemplo, vem para a América com a esposa, com a família, com aquele conceito muito claro de trabalho, de família, de característica de tornar essa região a sua terra, né, ou uma nova terra, uma nova Inglaterra. Então, você nota que o inglês ele não vai manter um contato lá muito cordial com os elementos que ele encontra aqui na América. No caso do português, não. O português ele tem até que assimilar valores locais por uma questão até mesmo de sobrevivência. Ele tem que assimilar muitas vezes técnicas do próprio indígena para poder superar as adversidades que aqui são colocadas. Então isso acabou permitindo um processo de miscigenação com o índio, com o negro, com outras nacionalidades, que acaba fazendo do português esse elemento muito aberto a novos relacionamentos, ao mesmo tempo que traz um certo conservadorismo religioso na sua aparência, na sua oficialidade, né, no caráter oficial da colonização com os jesuítas, com a igreja, com as suas coisas. Paralelamente, corre um certo aspecto de promiscuidade, digamos assim, nesse relacionamento do português com as culturas locais, com as mulheres locais, com as mulheres negras que vieram da África. Então isso acaba compondo todo um quadro, toda uma mentalidade que vai dar suporte a essa cultura brasileira, mas que tem grande influência lusa. E muitas vezes a gente acaba percebendo que essa influência ela não é encontrada claramente. Por quê? Porque ela acabou sendo diluída em meio a tantos contatos que esse português vai ter, em meio a tantos contatos que essa cultura vai acabar gestando, vai acabar organizando. Então é dessa forma que eu vejo o português. Eu acho que o português teve sim uma importância fantástica na história. Eu acho que colocações como aquela de que se o Brasil tivesse sido colonizado por ingleses e não por portugueses, teria sido melhor. Acho que é uma colocação, no mínimo, equivocada. Eu acho que o português deu sim a sua contribuição, mas o Brasil e essas áreas do chamado Novo Mundo foi colonizada, a princípio, por português e por espanhóis, porque eles, pelas suas próprias características, pelas suas peculiaridades, tiveram a competência de chegar. Então não há que se falar que o português, ou mesmo o espanhol, é incompetente, ou destruiu barbaramente as sociedades aqui, que talvez se fosse uma outra cultura europeia não tivesse feito, porque nós acabamos observando que povos outros da Europa, em contato com a África, com a Ásia, mesmo com a América, cometeram atos tão atrozes, ou até mais do que os portugueses e os espanhóis acabaram cometendo. Então eu entendo que a cultura portuguesa é uma cultura importante, ela faz parte da cultura, o português tem o seu valor, mas sem dúvida nenhuma, muitas das nossas características, da construção das nossas instituições, tem sim essa herança de coisas que vieram de Portugal. Né? Não se trata de dizer, o português então era um desorganizado, ou tinha um espírito anárquico. Eu não diria isso. Eu acho que as próprias características históricas que envolveram esse povo acabaram fazendo com que eles formassem uma sociedade, uma mentalidade social que contribuíram nessa formação. Sempre em qualquer lugar, em qualquer ambiente que seja, mas transmite alegria, transmite um bom senso, né? Eu acredito que nós já temos essa característica por causa desde o nosso colonizador, sem dúvida. Tanto é que procuramos descobrir o mundo, cativamos bastante. Portugal foi, na verdade, em termos de maior colonizador no mundo, acredito, né? E com isso deixou raízes profundas em todos os continentes. Fala sobre aquela história de que o Fernando Sobral ia para
acabou dando aqui nas terras do Brasil, né? Mas o Brasil já existia indígena, como também a África. Eu, por exemplo, eu sou angolano. Por quê? Angola também era Portugal. Foi um país também que tem uma região descoberta pelos portugueses, certo? E também em Angola já havia nascido, já havia africanos, já a raça preta. E aqui havia índios. Com a vinda do português. O português habituado lá nas suas características, todo aquele pessoal bastante caseiro. Chegou aqui, encontrou as ilhas, olha, fizeram uma farra terrível. O português não foi racista. Por exemplo, noutros países do mundo, onde houve uma colonização alemã, uma colonização inglesa, não houve mistura. Portugal já não. O português veio e se misturou com a religião. Quer dizer, mostra que não é racista. Na verdade, hoje, o Brasil se deve muito a essa qualidade, ter essa mistura de raças, essa característica, simplesmente o português é pé nosso, ver uma índia, uma preta, realmente, onde foi inglês, onde vai o alemão, se mistura. Nós vamos àquela parte do sul do país, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a predominância é alemão, é tudo cabelo louro, azul. Lá preto não tem vez, o índio não tem vez, quer dizer, por eles tinham chegado aqui, tinham exterminado tudo e ficavam só eles. Né? Graças a Deus, o Brasil foi descoberto por Portugal, que deu para ter, então, que deu para dar continuidade à raça que existia. E o português é um país imigrador, porque é um país pequenino, tá? Que teve tanta produção de gente, se na verdade fosse ficar tudo que é Portugal dentro, tudo que é Portugal. Eduardo Cabral de Portugal. Que foi Alonso de Azevedo, o navegador espanhol, né? Que descobriu. Agora ele chegou aqui, né? E aportou no Maranhão, mas não tomou posse, né? Só espanhola, nacionalidade espanhola. Agora Pedro Álvares Cabral veio, né? Português, né? Descobriu, né? Colou na Bahia e então aí tomou posse, né? Então ficou Pedro Álvares Cabral, né? Descobriu. Portugal, não? Mudar desfolhadas, sua lauda era um regalo, quero valentia, lá, 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 quero... Que eu nunca imaginava. Português de Portugal lembra da pátria-mãe, do sobrenome do Brasil. Uma cidade de um país lindo, diferente de nós, cheio de tradições. Muito bonito. A primeira coisa que passa pela cabeça da gente é que nós estamos, o nosso português é totalmente diferente do português de Portugal, né? Deveria ser brasileiro, né? Ou coisa parecida. Meu idioma que eu falo. Burrice. O Brasil, o Portugal, português, o Portugal, irmãos, correlatos. História do país, da onde a nossa... porque a gente foi colonizado por Portugal. Eu lembro disso, a colonização, se fosse outra, se talvez tivesse colonizado por outro, teria sido melhor. Como é que estava o país agora? Pirata. Português de Portugal é piada de português, né? Brincadeira, mas lembro também de Fernando Pessoa, né? De todo o envolvimento cultural que nós temos, né? Histórico, com a nação portuguesa.